Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ivan. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar um avisozinho para vocês. Aqui embaixo tem um link de uma grande oportunidade. Nós estamos com um projeto maravilhoso de treinamento comportamental focado na superação do medo, para te ajudar a passar para o próximo nível da sua vida. Clique aqui embaixo e dá uma conferida, talvez seja exatamente isso que você precisa. Agora, sem muita enrolação, bem-vindos ao Duetos. Pessoal, hoje nós vamos falar de um anime um pouquinho diferenciado. Eu achei ele muito interessante. Eu vou passar alguns fatos sobre ele. Eu não gosto de falar sobre animes no sentido de, eu vou falar sobre o primeiro episódio, as primeiras impressões. Eu pensei em fazer esse quadro uma vez, mas eu não gostei muito não, porque senão junta muito anime para eu poder falar, e não é o único assunto aqui do canal. A gente fala sobre variedades, diversidade. Esse anime é interessante porque ele é coreano e é uma das primeiras vezes que eu assisto anime coreano. Na realidade, eu assisti o segundo. Esse é o segundo anime coreano que eu assisto. O primeiro eu não terminei. Eu vi a série que está na Netflix, que é Os Indomáveis. Ele também é coreano, se eu não me engano. Eu vou falar algumas curiosidades sobre esse anime. A primeira é que eles desenvolveram a história originalmente como webtoon. Basicamente, é a ideia de cartoon. Só que quando você usa o termo webtoon, você está falando que é um cartoon, um desenho, que ele foi feito originalmente para a internet. Ele foi publicado no final de 2007 e terminou em 2019. Então nós temos mais de 10 anos de anime. Na realidade são 12 anos de história ainda para a gente poder aproveitar. Ele se tornou uma das primeiras séries a ter tradução para o inglês. Então ele era coreano e dessas séries lá em 2007 ele foi traduzido para o inglês. Para vocês verem como que o negócio é muito bom. E a gente pode esperar grandes realizações dele. A série gira em torno de uma raça imortal. Só que tem uma diferença. Ela tem uma peculiaridadezinha. Eu não sei se eu posso chamar de peculiaridade. Mas qual é a situação lá? Eles são ditos como nobres, pessoas de grande poder, mas que eles eram em algum determinado momento louvados como deuses pelos humanos e os protegiam. Eles não são caracterizados como vampiros no sentido profundo da palavra. Você não vê eles matando humanos, você não vê eles se alimentando de humanos, eles simplesmente têm as presas, os olhos vermelhos, os poderes e velocidades absurdos, e você fica naquele ali. Então, vocês não são vampiros, vocês são o quê? Eles são divididos entre imortais, normais, né? E você tem os nobres. Dentro desses imortais, os nobres são imortais com grande poder. E eu falei imortais várias vezes. Como que funciona isso? É como se fosse assim, vamos usar o termo vampiro mesmo, porque não tem outro nome para dar. Você tem os vampiros. Aí dentro dos vampiros você tem um grupo pequeno, que são os nobres, os lords e líderes de cada família. Eles têm grande poder em uma arma especial, que chama Soul Apple. É tipo a arma da alma. E eles protegem os humanos, e dentro deles existe um que é o mais forte de todos eles, que é o nobre. O lorde de todos os nobres, né? O líder de toda a espécie. Acima desse líder, é quase como se fosse a ideia de Naruto, do Hokage das Sombras, você tem um outro personagem, que ele é extremamente forte. Aí vai para o terceiro tópico aqui da gente. O personagem principal, ele é um nobre diferenciado. Ele tem um grande poder e a missão de lutar e proteger a raça humana. Só que, por exemplo, se um nobre comete um crime, é ele que julga. Ele tem o poder de simplesmente apagar o outro nobre da existência. Ele é extremamente poderoso. Por extremamente poderoso, é absurdo. A palavra que eu tenho para poder, a maneira que eu tenho para explicar o poder do personagem principal. Ele é o cúmulo do absurdo. O nome do personagem é Kadizetrama de Heisel, ou Rai. Ele é um nobre diferenciado, como eu falei com vocês, porque ele está acima do poder de um lorde. Ele simplesmente conseguiria lutar até contra um lorde, só que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, como diria o tio Ben. Aí o que acontece para poder resolver essas grandes responsabilidades, por assim dizer? O corpo dele é afetado quando ele usa em grande quantidade de poder. Quando ele usa todo o poder dele, ele é afetado. Ele demora um grande tempo para poder recuperar o seu corpo. Ou ele tem que simplesmente dormir um longo tempo, né? Ele dorme
fica um período grande, acordam ele tá com um corpo novo e tranquilo. Só que se ele voltar a usar esse grande poder de novo, dá problema. E ele é um personagem muito engraçado, porque ele ficou 820 anos dormindo, quando ele acorda, simplesmente ele tá numa situação que você fica assim... Pera, o que tá acontecendo? Tem carro, tem celular, tem videogame, tem um tanto de coisa que ele não conhece. E ele precisa se adaptar a esse mundo. O que eu gostei porque tem um toque interessante de que, eu sou absurdamente forte, mas eu tenho as minhas fraquezas. As cenas cômicas extremamente engraçadas é quando o Heiser, ele tá comendo lamen, porque ele é viciado em lamen. E o macarrão, quando ele fica muito tempo na água, ele incha. Então ele simplesmente coloca o prato, fica esperando, falando que o macarrão vai aumentar de tamanho. Aí esse aumentar de tamanho é engraçado, porque ele não aumenta a quantidade. Ele incha o macarrão, aí ele fica... Não, porque eu tô esperando ele aumentar. E ninguém explica pra ele, as cenas são engraçadas. No início ele é bem paradinho, mas depois o anime vai pegando uma velocidade, e as cenas de batalha, além de serem muito bem desenhadas, elas são muito legais. Um outro personagem que não se sabe muito sobre ele é o Frankenstein, que ele simplesmente é aquele personagem que assim, então, vamos fazer uma loucura, vamos fazer uma coisa absurda aqui, né? E nesse processo, eles têm o Frankenstein, que lembra muito Victor Frankenstein, o monstro de Frankenstein, aquela coisa toda, que ele é humano, que foi modificado através da sua própria tecnologia. Ele tinha força suficiente para matar o nobre, e ele fazia isso. Ele inclusive tem uma Soul Weapon, que chama Dark Spear, que é uma lança negra lá, extremamente poderosa. Ele foi totalmente contra a ideia de que humanos são fracos e se tornou extremamente poderoso. O que dá a entender é que ele passou por determinadas dificuldades na família, por assim dizer, ele perdeu alguém que ele gosta muito, que não foi protegido pelos vampiros, e ele decidiu desenvolver o próprio corpo para isso. Ele é absurdo de forte. E é também o servo fiel do Rai, ou Heiser. Como que isso aconteceu? Eu não vou contar porque vai dar spoiler. Só que literalmente a ideia é, eu mato nobres, eu sou fodão, aquela coisa toda, eu sou absurdamente forte, do nada tem um outro cara absurdamente forte, esses dois caras se juntam e um vira o servo do outro. O que eu achei muito legal. A primeira animação ela foi apresentada em 2015, o que é interessante porque você vê que essa série está em produção desde 2017. O Webtoon existe de 2007 até 2019. E em 2019 ela foi produzida, história. Em 2015 foi a primeira animação. Então eles estão fazendo um trabalho que, com muito cuidado, com muito carinho. Você percebe que é uma obra que o autor está tratando com um carinho muito grande. A série ela será uma coprodução internacional. O estúdio de anime japonês, Production IG, junto com o Crunchyroll, vai produzir e transmitir a série. O que é muito legal você imaginar que são 3 países trabalhando. É o coreano que escreveu, a Coreia que escreveu, o Japão que está produzindo e fazendo as animações, e os Estados Unidos que está... Estados Unidos, né? O Crunchyroll, acho que é americano, que está trazendo isso pra gente. Então olha a quantidade de pessoas e o tempo que está por trás dessa série só para fazer uma coisa extremamente bem feita. 7. Houve um longo desenvolvimento, um projeto razoavelmente longo para ser produzido. O autor Jero Son, que é um coreano, ele afirmou que demorou 11 anos para concluir a obra. Se a gente pega de 2007 até 2019, são 12 anos. Então você percebe que ele não está falando da história em si. Essa história foi quando ele jogou para a internet. Ele já tinha produzido a história. Então você pega assim, ele já escreveu na realidade, né? A história foi escrita 11 anos antes de 2017, até 2017. Depois de 2007, eu tô errando toda vez. 11 anos até 2007 para a história estar bonitinha. De 2007 até 2019 para passar a série pronta para o Webtoon, porque aí a conta não bate, né? 2007 a 2019 são 12 anos, não 11. Então esses 11 é para trás. Tem mais de 20 anos que eles estão mexendo nessa série para fazer um negócio
com muito carinho. Olha que coisa incrível. A gente pega grandes obras que existem há muito tempo. Agora a gente não se sabe há quanto tempo elas são escritas. Dessa vez a gente sabe, tem mais de 20 anos por trás da série, 3 países para poder fazer essa adaptação que a gente está assistindo através do Crunchyroll. E é muito, muito, muito legal. O 8º fato interessante, só para poder repassar uma coisa pessoal, é que para completar a série foi lançada em outubro, justamente na época do Halloween, o que deixa divertido, afinal contém informações sobre vampiros e sobre o Frankenstein. Para quem não sabe, eu não lembro o nome dos autores agora, mas quem escreveu o Victor Frankenstein e o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, eles se encontraram. Foi um encontro, uma conversa entre os 3 autores e eles fizeram um desafio para ver quem produziria ou quem falaria naquele encontro deles a pior história de terror. Uma coisa nesse sentido. Aí o Bram Stoker escreveu Drácula de Bram Stoker, deu origem à coisa dos vampiros, que para quem não sabe, Drácula de Bram Stoker veio primeiro do que a ideia do Nosferatu. Inclusive, deu um grande problema, porque se você pega a história do Nosferatu e a história do Drácula, elas são idênticas, mudando só os 2 personagens iniciais. Nosferatu, se for pegar pela produção, não é o primeiro vampiro. Ele é o segundo. Só que, em quesito de história, alguma coisa nesse sentido, a gente coloca o Nosferatu como o primeiro, porque o filme foi lançado primeiro. Só que houve até questões jurídicas por trás, eles tiveram de pagar uma multa, uma coisa absurda, tanto que hoje poucas pessoas conhecem o monstro Nosferatu, mas várias pessoas sabem quem é Drácula de Bram Stoker. Então eu achei muito legal isso, porque não tem o Mr. Jack, o Dr. Jack e o Mr. Hyde na série, mas tem o Frankenstein e tem o Heisel, que banca quase o Drácula do negócio. Então eles misturaram essas 2 séries, por assim dizer, extremamente famosas, acrescentaram as 2 num mundo só e colocou um servindo o outro, que é muito interessante. Porque você pega um... Então, gente, tá rolando uma passeata política na rua aqui agora. Então, eu tô com essa cara aqui agora, tipo, meu Deus, o cara tava falando um negócio todo animado e desanimou, porque acabou de rolar uma passeata política. Eu tava falando uma coisa muito legal e vocês estão escutando esse barulho de fundo que não tem como a gente desligar, né? Fazer o quê? É a vida. Basicamente, a ideia que eu tava falando com vocês é que eu gostei muito, porque é uma série que demorou pra ser produzida, mais de 11 anos, muito mais de 11 anos. Ela só foi lançada por agora, tem 12 episódios, tá perfeito, a animação tá muito legal. Ela foi lançada em outubro, que é a época do Halloween, juntou 2 histórias, compensa demais, demais, demais assistir. Corre pra poder assistir. Se você tá até aqui agora no canal, curte, compartilhe, se inscreve no canal. Eu vou deixar 2 vídeos aqui para vocês darem uma olhada, incluindo o vídeo que eu falo sobre o curso, ok? Tudo de bom pra vocês, até a próxima!